Senado aprova projetos da pauta feminina. Congresso vai votar vetos do presidente Jair Bolsonaro à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Lei da Sociedade Anônima de Futebol completa um ano com bons resultados. Olá, o Senado Notícias Revista começa agora. A pauta feminina teve destaque em sessão plenária nesta semana. Foram aprovados 4 projetos que têm relação com saúde da mulher e reconhecimento da importância delas. Os senadores aprovaram projetos da pauta feminina em comemoração aos 16 anos da Lei Maria da Penha, completados no último dia 7. Uma das propostas diminui de 25 para 21 anos a idade mínima para a autorização da esterilização voluntária. Permite que o procedimento seja feito logo após o parto e determina a oferta de métodos anticoncepcionais no prazo máximo de 30 dias. Também acaba com a necessidade de consentimento expresso de ambos os cônjuges para a esterilização. A aprovação do projeto em comento fará com que a legislação do Brasil esteja em consonância com a de países como Canadá, França, Alemanha, Argentina e Colômbia, que no caso de pessoas capazes vedam a esterilização apenas de menores de idade. O acesso ao planejamento familiar, ele pode impactar positivamente toda a sociedade, especialmente em relação aos melhores cuidados da primeira infância, a permanência das mulheres no mercado de trabalho e das nossas meninas na escola. O plenário também aprovou a criação do Programa Nacional de Navegação de Pacientes para Pessoas com Câncer de Mama no SUS. A navegação é o acompanhamento dos casos de suspeita ou de confirmação da doença, prestando orientações a cada paciente. O objetivo do programa é aumentar a rapidez no diagnóstico e o início do tratamento. Os objetivos do programa são remover barreiras rapidamente, reduzir desigualdades no sistema de saúde, fornecer informações de qualidade em tempo hábil, resolver os problemas dos pacientes de forma colaborativa, aumentar o acesso aos recursos disponíveis, descobrir as potencialidades locais e regionais, promover a tomada de decisão consciente, utilizar os recursos da instituição e da comunidade complementar através do serviço de apoio, facilitar o processo de vivência do câncer e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Os senadores ainda aprovaram nesta quarta-feira a criação da campanha Agosto Lilás, simbolizando o mês de proteção à mulher. A intenção da campanha é conscientizar a população pelo fim da violência contra a mulher. Entendemos também que o combate à violência contra a mulher deve ser uma premissa de todos nós e uma ação transversal, não apenas de um órgão, não apenas de uma secretaria, não apenas de um poder, mas de todos os poderes no sentido de trazer a proteção de nossas mulheres. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023 foi sancionada na quarta-feira, com previsão de salário mínimo de R$ 1.294. O texto teve 36 vetos que ainda vão ser analisados pelo Congresso. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define as metas e prioridades para os gastos públicos do ano seguinte. Para 2023, a previsão é de um déficit primário de 65 bilhões e 900 milhões de reais. Salário mínimo de R$ 1.294, com aumento de R$ 82. Inflação de 3,3%, medida pelo IPCA. Crescimento do PIB de 2,5% e taxa básica de juros, a Selic, encerrando o ano em 10%. O parâmetro do salário mínimo na LDO, ele é apenas e tão somente um parâmetro mesmo, ou seja, ele serve para que o Poder Executivo calcule as suas despesas para que ele possa, então, estabelecer o resultado primário. O Poder Executivo, ele pode, no momento da lei específica do salário mínimo, estabelecer um salário mínimo maior que este. Da mesma forma do salário mínimo, esses parâmetros econômicos como inflação e taxa de juros na LDO, eles são estimativas. O presidente
presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou alguns trechos da lei aprovada pelo Congresso. Entre eles, a prioridade para reajustes e reestruturação de carreiras das polícias federais. O governo alega que já havia a prioridade para reajustes e reestruturação de carreiras do Poder Executivo no ano que vem. Outro veto é sobre a possibilidade do Congresso usar a projeção de índice do IPCA, um percentual mais atualizado, para corrigir o cálculo do teto de gastos, que na LDO é estimado em 1 trilhão e 712 bilhões de reais. A intenção desse dispositivo era o seguinte: se você tiver um ganho, se você tiver um aumento de teto por inflação maior do que você previa, que eu possa ajustar a meta automaticamente. Ela vem sido muito folgada, então o teto, ele comprime primeiro os gastos, ele é o primeiro a impedir que você gaste. Foram vetados ainda o aumento de recursos para institutos federais de ensino e universidades federais, alimentação escolar e valores das bolsas de permanência para estudantes, aumento de recursos para ações e serviços públicos de saúde, autorização para organizações sociais receberem recursos de transferências por termo de colaboração ou fomento e de convênio. Foram mantidas as emendas de relator. Os vetos do Executivo ainda devem ser analisados pelo Congresso. A Lei de Diretrizes Orçamentárias fixa os parâmetros para a elaboração do projeto da Lei Orçamentária Anual, que deve ser encaminhado pelo governo ao Congresso até o fim deste mês. O Legislativo sabe que muitos dos dispositivos são vetados e vai com certeza analisar com cuidado na sessão de derrubada ou de manutenção desses vetos, né? Um dos vetos mais recorrentes e que tem acontecido já ano após ano é justamente do anexo 7, que é o anexo de prioridades e metas. O que significa isso em miúdos? Significa que o Congresso ele diz o seguinte: olha, para essa programação aqui, eu quero o Executivo que você olhe com mais cuidado, só coloque numa fila preferencial. E aí aquela programação orçamentária estaria numa fila VIP. O Executivo ele acaba vetando todas essas prioridades que o Congresso coloca no anexo, porque ele diz o seguinte: se eu for atender tudo que você colocou, eu não vou ter recurso e eu não vou conseguir efetivamente priorizar aquilo que ele entende como a mais importante prioridade. Os senadores da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovaram mudanças nos planos de franquias e necessidade de utilização do código de operadora para ligações de longa distância. Sabe aquele plano que você contrata com a operadora de telefonia que prevê uma franquia de minutos de chamadas, de quantidade de mensagens de texto e também de navegação na internet? Pois é, se você não usa toda essa franquia no mesmo mês, você perde. O que o projeto aprovado prevê é que esse saldo possa ser acumulado e utilizado posteriormente. A abusividade se manifesta na desigualdade de tratamento presente nas relações entre os usuários e as empresas de telecomunicações, conforme destacado pelo autor do projeto. Quando o usuário extrapola o limite mensal controlado, ele é obrigado a adquirir pacotes adicionais. Por outro lado, quando o consumidor não utiliza integralmente a quantidade contratada, ele perde o direito de utilizar os saldos no futuro. Um outro projeto aprovado é o que extingue o Código de Seleção das Operadoras de Telefonia de Longa Distância. Esse código foi instituído em 1999 para estimular a competição entre as operadoras. Mas, segundo o autor da proposta, senador Jean Paul Prates, atualmente esse código representa apenas um encargo regulatório que aumenta os custos do serviço. Não faz mais sentido nenhum e, obviamente, só a gente faz é incorrer em erro quando vai ligar ou quando tem um plano antigo, quando mudou de plano e usava um código antigo e registrou os números, você acaba ligando para uma operadora que você não tem contrato e isso encarece muito a conta. E é obviamente alguma coisa inadvertido, né? A pessoa não faz porque quer. Aquela razão inicial de você ter a liberdade de escolher por onde quer ligar não faz sentido, porque hoje você tem os pacotes, você tem os contratos e esses contratos inclusive têm fidelidade pelo financiamento às vezes até do próprio aparelho. Então não tem sentido você querer fazer uma ligação por uma operadora B se você tem um plano com a operadora A.
E se você faz, normalmente você paga bem mais caro. E as operadoras têm até uma transação interna entre elas que dividem ali o custo daquilo, a tarifa é bem mais cara, enfim, o usuário sai perdendo. E a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle aprovou requerimentos para ouvir ministros do Supremo Tribunal Federal. Os requerimentos para audiências públicas aprovados são de autoria do senador Eduardo Girão. A primeira dessas audiências deve receber o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, junto de outros convidados. A PGR, por exemplo, diz que o inquérito 4781, que é o chamado inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos, por que a PGR mandou arquivar e o ministro Alexandre de Moraes resolveu bancar e continuar com esse inquérito, que, ao meu ver, é completamente ilegal, porque ele é vítima, ele é juiz, ele é delegado, ele é tudo ao mesmo tempo. A segunda audiência deve receber outro ministro do Supremo Tribunal Federal, dessa vez Ricardo Lewandowski, que deve vir junto de 8 ministros do Superior Tribunal de Justiça para que estes esclareçam uma viagem realizada a Portugal. A terceira deve ouvir o publicitário Marcos Valério a respeito de suas declarações dadas em depoimento à Polícia Federal. Tem uma matéria mostrando de uma delação dele sobre o envolvimento, o suposto envolvimento entre o PCC, a morte do ex-prefeito Celso Daniel e o PT. Então, nós queremos chamar o ministro, o senhor Marcos Valério, para vir essa comissão para esclarecer sobre isso. É isso que eu queria lhe pedir em nome do Brasil, em nome da democracia, que a gente possa cumprir nosso papel. Muito obrigado, senhor presidente. A crise hídrica na bacia do Rio São Francisco é um dos temas da edição de agosto do Ecosenado. Veja agora na coluna Momento Eco o que vai ao ar no programa deste fim de semana. No início de junho, o projeto Mapiomas divulgou dados que revelaram que a bacia do Rio São Francisco perdeu nos últimos 35 anos 50% da sua superfície natural de água. Significa dizer que o Velho Chico já perdeu metade do seu espelho d'água. Para analisar as causas desse fenômeno, nós conversamos por videochamada com o professor Washington Rocha, direto de Feira de Santana, na Bahia. O professor é coordenador da equipe Caatinga do projeto Mapiomas. Primeiro, nós temos uma relação causa e efeito dessa redução dos recursos hídricos na bacia à medida que aumenta o desmatamento para ocupação, principalmente pelas fronteiras agrícolas, né? Você tem isso no oeste da Bahia, no Mato Piba, e você tem isso ao longo do Vale de São Francisco. Segundo o Rio São Francisco, foi construído nele grandes represas para geração de energia elétrica. E criar grandes reservatórios numa região que apresenta condições climáticas que não são exatamente amenas, você expõe aquela massa d'água à evapotranspiração. E tem mais uma questão, o rio hoje ele tem eixos de transposição, então há ainda um desvio de água da bacia de São Francisco para outras bacias. Em 2015, o programa Ecosenado visitou as obras de revitalização do Rio São Francisco, no município de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Nós resgatamos trechos dessa reportagem na edição de agosto. Mas o professor Washington Rocha nos disse que ações como essa precisam urgentemente ser multiplicadas e intensificadas para salvar o Rio São Francisco. Visitamos uma obra para a contenção do desbarrancamento do rio no povoado da Gameleira, a 70 quilômetros de Bom Jesus da Lapa. A comunidade da Gameleira é uma típica vila de pescadores do Médio São Francisco, aqui no estado da Bahia. Há 30 anos, essa comunidade vem sofrendo uma das faces mais perversas da destruição do Rio São Francisco, o desbarrancamento das margens do rio. Tinha um buraco muito grande aqui, então isso aqui foi aterrado e compactado. Isso aqui era intransitável. A corrente de arrasto do rio aqui, a maior incidência dessa corrente era justamente naquela área urbana, que foi a área que foi mais afetada, né? Por conta da erosão e por conta da corrente do rio. Rio São Francisco, tô correndo risco, é manso de amar.
Sei que daqui a algum tempo nada verei do seu leito desaguar no mar. O programa Ecocenado vai ao ar no sábado às 9 da manhã e às 5 da tarde e no domingo, 8 da manhã e também às 5 da tarde. Essa foi a coluna Momento Eco de hoje. Um ótimo final de semana para vocês. E nesta semana foi comemorado o Dia dos Povos Originários em todo o mundo, 9 de agosto. No Brasil, líderes indígenas afirmam que o momento atual é de retrocessos. O Dia Internacional dos Povos Indígenas foi estabelecido pela ONU em 1995. Um dia para lembrar a necessidade de garantir condições de existência minimamente dignas às diversas etnias do planeta. Lembrar direitos estabelecidos na Declaração das Nações Unidas, aprovada em 2007, como o direito à autodeterminação, ou seja, o direito deles próprios decidirem como querem viver. Este ano, o Dia Internacional dos Povos Indígenas foca no papel da mulher como guardiã do conhecimento, da língua e da cultura desses povos. É ela, a mulher indígena, que conversa no próprio idioma, desde o nosso nascimento até o fim das nossas vidas. Falar a língua significa cantar o significado do meio ambiente em que vivemos, dos nossos territórios, para o bem-estar não só dos povos indígenas, porque a mulher aqui na cidade, nos centros urbanos, é vítima de assassinato, de desrespeito e desconsideração. Como diz um cacique, Aniceto Chavante, a palavra da mulher é sagrada. De acordo com o último censo do IBGE, no Brasil são quase 900 mil indígenas divididos em mais de 300 etnias. Uma população que ainda hoje luta para garantir o direito básico à terra que ocupa há mais de 500 anos. Em várias regiões, como no Vale do Javari, onde foram assassinados o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, os indígenas vivem conflitos com garimpeiros, madeireiros, pescadores e traficantes. Aqui no Brasil, não existe qualquer motivo para celebrar as relações com o poder público, com o governo federal principalmente, porque não existe um programa, um relacionamento efetivo e confiável que possa garantir a demarcação das nossas terras. Nós expressamos preocupação com um judiciário que permanece adiando indefinidamente um julgamento que requer todo cuidado. O marco temporal estabelece que nós não temos direito aos territórios se não estivéssemos no território em outubro de 1988. Mas nós já estávamos aqui há 5.000, há 7.000, há 9.000 anos. Muito antes do Brasil ser Brasil. Os povos indígenas do Brasil manifestam preocupação com um órgão indigenista sucateado, uma FUNAI que foi criada para defender direitos indígenas, para combater o arrendamento ilegal das terras indígenas, o plantio de transgênicos nas nossas terras, para combater a venda ilegal de madeira e de minério, e que faz exatamente o contrário, apoia os interesses do agronegócio, das madeireiras e das mineradoras. Nós expressamos preocupação com um legislativo que quer promover retrocessos, ferindo a Constituição Federal e usufruto exclusivo sobre os nossos territórios. No Congresso tramitam várias propostas relacionadas à questão indígena. Na Câmara, um projeto polêmico quer permitir a exploração de minérios, petróleo e recursos hídricos em terras indígenas. No Senado tramitam mais de 30 projetos. 13 foram apresentados este ano. Entre eles, o que prevê a criação de uma política nacional de segurança para os povos indígenas. Outra proposta apresentada este ano pelo senador Confúcio Moura quer garantir aos índios e comunidades indígenas o acesso à justiça. O projeto de lei tramitado no Senado, ele tem como objetivo
um acesso à justiça sem preconceitos, um acesso diferenciado, acompanhado de conhecimento pelos magistrados sobre os povos indígenas, para poder julgar de uma maneira diferenciada gente que é desigual. A Lei da Sociedade Anônima de Futebol completa um ano com bons resultados e previsão de expansão. Os clubes que aderiram à SAF deixaram de ser empresas sem fins lucrativos. É o caso do Cruzeiro, Vasco e Botafogo. A lei foi sancionada em agosto do ano passado e de lá para cá, mais de 20 clubes já se tornaram uma sociedade anônima de futebol. Mas o que isso significa na prática? Significa que esses clubes agora são empresas, diferente do modelo de hoje, onde a maioria não tem fins lucrativos. É o que explica o senador Carlos Portinho, que foi o relator do projeto que deu origem à lei que criou a SAF. A SAF, a Sociedade Anônima de Futebol, então foi concebida como um tipo específico que tem amparo na Lei das Sociedades Anônimas, que é uma lei experimentada e que é o único tipo societário entre todos no nosso país que traz instrumentos de mercado que permitem o financiamento e a capitalização das empresas, no caso do clube que se transformar numa sociedade anônima do futebol, com lançamento de debêntures, possibilidade de constituir fundos de investimento. Nenhuma sociedade limitada e nenhum clube associativo, associação civil, possuem esses instrumentos de mercado. A lei traz muitas obrigações, mas também traz benefícios, como, por exemplo, um regime tributário diferenciado. Com a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF vai pagar uma alíquota única, enquanto que uma empresa comum do futebol, existem exemplos de clube-empresa no Brasil que não sejam SAF, eles pagam uma alíquota destinada a toda e qualquer empresa. E, evidentemente, havendo ali hipótese de má gestão, esses gestores serão condenados. O que ela se propôs a fazer foi reorganizar o futebol brasileiro. O contexto do futebol, apesar de ser uma paixão nacional, mas o que a gente sabe é uma dificuldade muito grande de tomada de decisão gerencial, muito em decorrência da quantidade de membros, sócios dos clubes, né, associados dos clubes, e que tem uma ingerência na organização da agremiação, a dificuldade de responsabilização de dirigentes, com diversos casos de corrupção, e a má gestão do futebol, que é responsável aí, noticiado pela mídia, por cerca de 10 bilhões de reais em estoque de dívida. O primeiro clube que aderiu à SAF foi o Cruzeiro. E entre os que já mudaram seu modelo de gestão estão também o Botafogo e o Vasco. Portinho ressalta que o modelo da SAF tem a capacidade de aumentar a receita do clube e também de atrair investidores. Mostra que a lei veio a socorrer, aí sim, aqueles que precisavam ter uma alternativa. Por exemplo, o Figueirense, ele foi pioneiro. Antes da SAF, por má gestão, ele acabou pedindo a sua recuperação judicial. Foi o primeiro clube no Brasil associativo que teve deferida uma recuperação judicial, mesmo como modelo associativo de clube, né? Sem finalidade econômica. E a recuperação judicial do Figueirense faltava uma outra perna. A outra perna é a SAF, para atrair o investidor, poder capitalizar o clube e ele ganhar a capacidade de investimento, né? O Cruzeiro, a consequência é o resultado esportivo, não é a causa, mas hoje o Cruzeiro, você vê que ele está tendo resultados esportivos porque ele implementou um modelo de gestão. De um modo geral, é muito positivo o balanço que se tira da lei da SAF. Claro, ainda é um período muito curto, ela está fazendo um ano, mas já demonstra ali uma mudança, uma procura maior de investidores estrangeiros para fazer aportes financeiros nos clubes brasileiros. Em suas redes sociais, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, autor do projeto de lei que criou a SAF, comemorou o primeiro ano de vigência da nova lei e ressaltou que ela está revolucionando o futebol brasileiro. Um número recorde de votantes de todo o país vai escolher o presidente da República, governadores, deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e senadores. No Brasil, o voto é obrigatório entre 18 e 70 anos de idade. Mas você sabe o que é o voto facultativo?
Eu voto porque eu tenho o direito de votar e não posso deixar as pessoas reclamar por mim. Quem tem que falar sou eu. Assim como Dona Norma, quase 15 milhões de pessoas com 70 anos ou mais estarão aptas para votar este ano. Um aumento de 23,8% em relação às eleições de 2018. Elas e eles querem fazer parte da história. O voto no Brasil é obrigatório desde 1932. De lá para cá, o voto de quem tem 18 anos até completar 70 é uma obrigação. Quem não cumpre fica sujeito a multas e punições administrativas. A facultatividade do voto para os maiores de 70 anos, ela se embasa no princípio de que as pessoas na melhor idade já cumpriram com o seu dever cívico ao longo dos anos, lhe conferindo este poder de votar ou não, essa decisão na escolha de participar do processo eleitoral ou não. A tentativa mais recente de introduzir o voto facultativo, uma proposta de emenda à Constituição, foi arquivada em 2017. Mas o debate continua. Quem é favorável à obrigatoriedade argumenta que o voto é um dever do cidadão. Ao contribuir para a participação da maioria, ele confere legitimidade à eleição e educa politicamente o eleitor. Além disso, o voto obrigatório faz parte da tradição brasileira e latino-americana e seus benefícios superam o constrangimento da obrigação de votar. O nível de informações que a pessoa tem hoje é muito superior ao que ela tinha antigamente pela evolução dos meios de comunicação. E existe também a questão do aumento da sua longevidade, que quando essa legislação foi implantada, era bem abaixo, 10 anos a menos do que hoje em dia ela é verificada. Quem defende o voto facultativo lembra que votar é um direito, não um dever, e assim é adotado nos países desenvolvidos e de tradição democrática. A qualidade melhora com eleitores conscientes e motivados. E mais, o voto obrigatório não gera cidadãos politicamente evoluídos. Por outro lado, seria um erro considerar que nossa democracia ainda não evoluiu para adotar o voto facultativo. Não cabe ao Tribunal Superior Eleitoral se pronunciar a favor do voto obrigatório ou do voto facultativo. O fato é que a campanha incentivando o cadastro e a regularização dos eleitores, mesmo aqueles que não são obrigados a votar, foi um sucesso. Para o secretário de Modernização do TSE, o importante é habilitar e incluir o maior número de pessoas ao processo de votação, independentemente da idade. Esse tem sido o foco das campanhas promovidas pelo tribunal. Em 4 anos, o número de jovens entre 16 e 17 anos aptos a votar cresceu de 1,4 milhão para 2 milhões e 100 mil. O estímulo é participar da democracia, é escolher os seus representantes, é participar ativamente, independente da idade, para trazer a experiência dessa população para o processo eleitoral também. Então a gente pegou tanto os jovens que estão vindo na primeira experiência como democracia, mas também os idosos que já têm uma longa experiência nisso e pode dar sua contribuição, como todos devem participar. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.